Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Estamos aqui todas as semanas, todas as segundas-feiras, às 6 horas da tarde, horário de Nova York. E nós estamos sempre aqui falando sobre temas de saúde mental. Hoje, o nosso tema é Qual é a sua? Falando sobre intenções, né? Então, nós estamos no momento em que as coisas estão bastante flutuantes, né? Mais do que nunca, muitas vezes é difícil hoje em dia saber o que é verdade, o que é mentira, o que a gente lê nas notícias, sobre o que a gente lê nas notícias, e entre as pessoas também. O mundo, de uma forma geral, está diferente, tem essa questão do mundo virtual contra o mundo real, né? Parece que as pessoas vivem num mundo paralelo, entre a cibernética, né? O mundo da mídia e o mundo cibernético de uma forma geral, né? E também o mundo real. Então, tudo isso leva a uma confusão ainda maior, né? Se era difícil antes, muitas vezes a gente detectar a intenção das pessoas, né? Quanto mais depois de que toda essa questão da manipulação pela mídia surgiu, na verdade. Então, conforme vocês forem entrando, se juntando a nós, coloca os seus likes, as suas reações, os seus comentários, todos são bem-vindos a participar com perguntas, com experiências, dividindo experiências, e também colocando sugestões sobre as coisas que vocês gostariam de ouvir nesse programa e nos próximos, né? Então, falando sobre intenções, né? É muito interessante que, às vezes, as pessoas têm essa ilusão de que o que você apresenta para os outros, né? O que você fala, o que você diz e o que você aparenta ser ou aparenta querer é suficiente para determinar a virtude do que você faz e você fala. Se uma coisa é boa ou ruim, está implícito simplesmente no que você fala ou que você faz. Mas, na verdade, o que realmente importa são as intenções, né? Obviamente, é claro que existem coisas que existe sempre uma área nebulosa em que nós temos que traçar determinados parâmetros, né? Então, por exemplo, se a pessoa fala que matou alguém com boa intenção, é claro que nunca vai ser bom, né? Independente da intenção dela. É claro que não nos cabe julgar, obviamente a justiça está aí, as autoridades, né, vão lidar de uma forma diferente, mas nós, cidadãos comuns, não nos cabe julgar, mas quando se trata de nós, que é o caso, né, quando a gente está falando de saúde mental e de comportamento, a gente sempre tem que focar principalmente em nós, né, no nosso comportamento de benefício para o nosso próprio crescimento e para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, quando se trata de comportamento e de saúde mental, é muito importante a gente ter isso em mente, porque as intenções, elas são fundamentais. E mesmo que muitas vezes as pessoas não peguem logo de cara determinadas intenções diferentes do que a gente está falando, que pode ser para um lado ou para o outro, né? Mas, de uma forma ou de outra, isso vai transparecer
seja no momento ou no momento seguinte, isso vai vir à tona. Então, por exemplo, existem pessoas que ajudam muitas pessoas ao seu redor, ajudam todo mundo, são solidárias e tal, mas às vezes a intenção dela é só aparecer ou só ter um feedback positivo, de que as pessoas achem que ela é uma boa pessoa, que ela é confiável, ou que ela é uma pessoa que tem boa moral, etc, etc. Mas se as intenções forem ruins, né, ou se ela tiver uma ambiguidade entre o que ela faz, o que ela fala, e o que ela realmente pensa, o que ela realmente sente, isso vai transparecer de alguma forma, em algum momento, a bomba vai explodir, né? Como diz o outro. Então, as pessoas vão começar a notar, ou ela vai transparecer em alguma falha, um ato falho, alguma palavra enganada que ela sem querer diz, ou as pessoas vão acabar descobrindo de uma forma ou de outra o que está por trás, né? Nós vemos, por exemplo, políticos, né? Políticos que são, muitas vezes conservadores e contra o aborto, por exemplo, né? Mas na vida pessoal deles, eles fazem isso, eles pagam as suas namoradas, ou sua esposa, ou suas amantes para fazer um aborto, porque eles não querem assumir a responsabilidade de uma criança não planejada ou uma criança fora do casamento. Então, é uma hipocrisia que não tem sentido, né? Então, se a pessoa afirma uma coisa, ela defende uma ideia, uma ideologia, uma crença, e ela tem que ser coerente com aquilo e ela tem que viver aquilo na vida dela, né? Em todos os aspectos, não importa as circunstâncias, né? Então, se ela afirma e ela acredita numa regra, ela defende que a regra seja rígida para os outros, sem exceção, né? Não pode existir exceção em nenhum caso de aborto. Então, a pessoa tem que seguir essa regra na sua própria vida, né? Então, isso é só um exemplo de discrepância entre a intenção, o que a pessoa realmente pensa, os valores que ela tem, o que ela realmente acredita e o que ela fala. Um outro exemplo por exemplo, pode acontecer o contrário. Então, às vezes, a pessoa é extremamente modesta, ela não gosta de aparecer, né? E então, às vezes, eu já vi pessoas que, quando os outros perguntam alguma coisa sobre elas, por exemplo, como é a sua personalidade? Quais as coisas que você sabe fazer? A pessoa, às vezes, não fala nada, ou ela diz, eu não sei fazer nada, ou eu não tenho qualidade nenhuma, ou ela faz alguma piada negativa contra a si mesma, denegrindo a sua própria imagem, mas que no fundo, às vezes, ela tem bastante qualidades, ela tem bastante talentos, e ela não transparece, ela não fala, ela não divide isso com os outros, né? Então, às vezes, é claro, a gente pode ser modesto, ser modesto é uma virtude, obviamente, né? Mas muitas vezes a pessoa fala explicitamente algo contra si mesma, sendo que não existe necessidade daquele tipo de comentário. Isso vai, às vezes, prejudicá-la a conseguir um trabalho, né? Às vezes ela fala determinadas coisas numa entrevista de trabalho que não são necessárias. Então, falar algo que não é verdade de um lado ou de outro, sendo uma coisa negativa ou positiva, não é muito bom, né?
é sempre uma coisa que reflete um certo conflito, reflete alguma coisa que ah, acaba não dando um bom resultado na vida da pessoa e nos relacionamentos dela. Então, no outro lado, por exemplo, se a pessoa está numa entrevista de trabalho e o entrevistador, né, no caso, às vezes o futuro chefe ou o dono da empresa ou a pessoa dos recursos humanos pergunta, né, você sabe fazer isso? O que você sabe fazer? Quais os seus as suas habilidades, né, profissionais. Então, às vezes, se a pessoa mente, se ela exagera, né, se ela falar, não, eu sei fazer isso, 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 eu sou muito bom nisso, 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 mas no fundo ela não é, então ela pode até ser contratada, mas na prática ela vai provar que não é capaz de fazer aquelas coisas, aquelas tarefas, executar aquelas responsabilidades que ela disse que seria capaz, e vai ficar ainda pior para ela, né? Ela vai ser mandada embora, ficando com uma imagem negativa naquela empresa de onde ela saiu. Então, assim, é sempre importante a gente ter esse compromisso de sermos verdadeiros, né? No que a gente fala, no que a gente faz. Essa coisa, às vezes a gente até por educação, muitas vezes as pessoas fazem isso. É muito comum na nossa cultura brasileira, não é verdade? Então, alguém, às vezes, né, ou a pessoa é rude demais, né? A pessoa... Eu vejo isso, eu gosto muito de observar esses grupos, né, os bazares, os grupos, os relacionamentos e as reações que as pessoas têm e as interações uns com os outros. E existem pessoas de todos os tipos, né? É importante você perceber isso, que o que você fala nas redes sociais está público, né? Todo mundo tem acesso. Então, às vezes as pessoas criam essa capa, porque é Facebook, é internet, eu estou protegida. Às vezes a pessoa faz coisas ou fala coisas que ela não faria ou não falaria na vida real, né? Assim, num relacionamento direto com alguém, e ela se sente livre para fazer no mundo cibernético, na mídia, no Facebook, no Instagram, essas coisas. Mas não é verdade, porque as pessoas têm acesso, as pessoas sabem quem você é, mesmo que você tenha uma página ou uma identidade falsa no seu profile, né, do Facebook, mas de uma forma ou de outra a verdade sempre vem à tona. E existe a questão, inclusive, da energia, né? Então, às vezes as pessoas têm essa ilusão de que, se eu não for pego, tá tudo bem, né? Eu tô isento da consequência do que eu faço. Mas não é verdade, porque o que a gente faz, o que a gente recebe em troca, não é diretamente, necessariamente, de quem a gente prejudicou, mas existe a coisa da natureza, né? Existe uma lei da física chamada ação e reação. Isso também se aplica à energia, né? Por que não se aplicaria, né? Se a lei da ação e reação é o seguinte: se você dá um murro numa parede, por exemplo, a parede vai empregar a mesma força na sua mão. A mesma força que você empregou na parede, a parede vai te dar de volta na sua mão. Então, a sua mão vai doer, ou vai quebrar os seus ossos, ou depende da força que você empregou naquela parede, da resistência que ela é capaz de oferecer aquela força que você empregou nela. Então, da mesma forma, é a questão da energia. Então, os pensamentos, as intenções, né? As coisas que a gente faz de bom ou ruim para as pessoas ao nosso redor, ou mesmo para a natureza, acaba voltando, porque é uma questão física, não é uma questão de superstição, não é uma questão de mágica, nem de nada, é uma questão da lei da física, né? Então, essa discrepância que existia antes, mesmo nas ciências, separando a matéria do que não é visível,
né? Isso não existe mais, porque a partir da física quântica, essa questão da o que é matéria e o que é não matéria é uma coisa que é relativa, é só uma descrição que não corresponde à realidade. Então, tudo tem energia, inclusive a matéria, e tudo começa na energia. Então, as mesmas leis que se aplicam à matéria se aplicam às coisas invisíveis, como o pensamento, o sentimento e as intenções. Então, a gente vê essa bagunça hoje em dia nas sociedades, de uma forma geral, né, no mundo, muita violência, muita falta de cooperação, falta de compaixão, muito egoísmo, né? E a gente vê que as pessoas, a gente como humanidade, criou isso, criou essa realidade, principalmente a partir do desenvolvimento industrial que foi crescendo, as coisas mudaram muito rápido a partir dali, e depois com o desenvolvimento da tecnologia, das tecnologias, né? Essa questão toda dos computadores, né? Celular, comunicação virtual e tudo, isso mudou bastante a realidade social do nosso mundo, né? E a gente tem que levar em consideração também que não é só coisas ruins que acontecem, né? Não é só... a gente não está caminhando para um final... tudo depende de nós, né? Nosso destino enquanto humanidade depende de nós. Assim como existem pessoas, ou mesmo a gente, tem momentos que a gente faz coisas erradas, coisas ruins, e tem momentos que a gente faz coisas boas. Então, todos os dias a gente tem escolhas, né? A gente tem escolhas e as nossas escolhas têm consequências, inclusive as escolhas que a gente faz com as nossas intenções. Então, a gente procurar ser coerente, né? Dentro do que a gente faz, do que a gente fala, procurar crescer, não só fazer as coisas pela aparência, né? Não falar as coisas certinhas só porque os outros vão nos julgar, ou vai ter uma consequência ali imediata, mas achando que as intenções, né, não têm consequências e não são percebíveis, é uma coisa que não é verdadeira, né? Então, essa coisa de, por exemplo, de ter duas caras, né? Às vezes as pessoas têm essa reação, esse tipo de comportamento socialmente. Então a pessoa está ali naquele meio social, na frente da pessoa, fala: ai, você é linda, não sei o quê, você é lindo, tal, você é muito inteligente e tal, você é bacana. E por trás a pessoa fala exatamente o contrário. Nossa, que não aguento aquele cara, ele é um chato, não sei o quê e tal. Quer dizer, é uma coisa que não vai gerar coisa boa, nunca vai gerar uma coisa, uma realidade saudável entre as pessoas, né? De uma forma ou de outra, as pessoas percebem isso, então elas não vão confiar em você, você mesmo não vai se sentir bem, por mais que você, naquele momento, você se sinta bem, porque você está ali tendo a aprovação do grupo, né, se sentindo pertencente àquele grupo, né, entrando naquela onda de fofoca e não sei o quê, mas nunca gera consequências. Eu vejo isso, por exemplo, em instituições, né? Às vezes as pessoas não sabem por que surgem tantos problemas nas instituições, sejam elas família, seja ela um grupo religioso, uma congregação, ou uma empresa, um grupo de trabalho, ou mesmo um grupo social entre amigos, né? Então, as pessoas, às vezes, recebem uma reação dos outros que é bastante negativa, às vezes uma rejeição do grupo, ou uma traição, né?
E às vezes a pessoa não percebeu que aquele tipo de dinâmica foi cultivado por um grande período, e enquanto aquele grupo estava de certa forma, concordando, né, tendo vantagens, todos estavam tendo vantagem naquele tipo de dinâmica, todo mundo estava ali sobrevivendo né, e bem, né, entre aspas, mas que a partir de algum momento, alguma decepção que alguém teve com algum dos outros membros do grupo, ou alguma situação em que a pessoa achou que não precisava mais daquele grupo, que ela achou um outro canal de, sei lá, de satisfação, ou se sentiu pertencente a algum outro grupo, ela não precisava mais daquele grupo, então ela vai ter um comportamento de rejeição ou de traição, vai revelar segredos para outras pessoas que ela não deveria, ou ela vai passar a boicotar a direção de alguém daquele grupo. Então, assim, a gente não pode ter a ilusão de que uma dinâmica insalubre, de fofoca, de rejeição de alguém do grupo ou fora de grupo, discriminação, falta de sinceridade, falta de compreensão, falta de compaixão, que isso vai gerar uma coisa boa. Isso vai estourar em algum lugar, em algum momento lá na frente, né? Então é importante a gente ser coerente. O que a gente fala tem que ser coerente com o que a gente realmente pensa. A gente não precisa ser grosso, não precisa ser rude necessariamente, mas a gente precisa ser sincero. Então, às vezes, a gente não tem vamos dizer, um pensamento ou um julgamento positivo sobre alguém ou sobre uma situação, e às vezes não é necessário a gente dividir, né? Se a gente não vai, se a gente acha que dividir aquela coisa negativa vai ofender alguém ou vai prejudicar alguém, não vai ter lucro, não vai ajudar ninguém a crescer, não vai evitar um problema, etc, etc, a gente pode simplesmente omitir, né? Omitir é uma coisa que uma coisa que é aceitável, desde que não seja uma omissão que vai prejudicar ninguém, né? Então, por exemplo, se você vê um amigo que você está vendo, na sua cabeça você tá achando que a pessoa não está com uma boa aparência, né? Você acha que a roupa que ele escolheu não está caindo bem, ou você está percebendo que a pessoa tá muito magra ou muito gorda, ou que a pessoa não está tá parecendo doente ou alguma coisa do tipo, a gente não precisa necessariamente dizer isso para a pessoa na cara dura, se a gente não acha que aquilo vai trazer nenhum benefício para ela, né? A gente pode simplesmente omitir, a gente pode ter aquele julgamento e ficar para si, mas também não ficar fofocando por trás, né? Porque a gente pode não falar para a pessoa, se a gente ficar fofocando, quem que gosta de estar nessa situação? Você gostaria de que alguém fizesse isso com você? Né? Ficasse falando mal de você, dizendo, você viu a roupa daquela pessoa, como estava horrível, ou a aparência daquela pessoa, ou tal, qualquer tipo de julgamento negativo. Ninguém gosta de estar nessa situação, na verdade. Então, essa coisa de ficar falando por trás nunca é bom, nunca é bom. Então, isso. Não sei se vocês têm dúvidas, se vocês têm algum comentário. É um assunto que é bastante controverso e importante, mas que, quando a gente lembra, né,
daquela regra dourada que a gente sempre menciona aqui, né? O que é certo e errado, o que é bom, o que não é. A gente pensa nessa regra dourada, que é o seguinte: o que eu gostaria que fizessem comigo, né? Eu gostaria que a pessoa agisse dessa forma comigo. E se eu não gostaria, então eu não vou fazer também com outro, né? Ninguém gosta de lidar com pessoas que não são sinceras, ninguém gosta de de lidar com pessoas que não são, que são duas caras, né? Ninguém gosta de lidar com pessoas que são hipócritas, né? Que falam uma coisa e fazem tudo errado. Elas defendem determinadas regras, determinados valores morais, etc, etc. São até rígidos e julgam os outros, mas no fundo elas fazem tudo o contrário, elas fazem tudo o que elas mesmo condenam nos outros. Então, ninguém gosta de lidar com pessoas assim, ninguém gosta de estar sujeito à companhia e à reação de pessoas desse tipo, porque são pessoas que a gente não pode confiar, né? São pessoas que são incoerentes, são manipuladoras, muitas vezes elas traem, né? Elas não são dignas da confiança da gente, porque elas mesmas estão em conflitos. No fundo, muitas vezes é isso, né? Eu já vi, por exemplo, líderes religiosos que eram extremamente radicais contra os gays e tal, vamos ajudá-los a se converter e não sei o que, sair do pecado, toda essa coisa, e muitas vezes eles têm uma vida paralela como gay, né? Ou eles têm uma tendência reprimida a ser gay. Eles podem até não agir, mas eles têm um conflito, né? Em geral, por trás de todo homofóbico tem um gay reprimido, né? Tem lá dentro um gay reprimido. Então, a pessoa não está de bem consigo mesmo, tem conflitos com a sua própria identidade e ela repudia aquilo que ela não aceita nela mesma. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, refletir nas nossas ações, nas nossas palavras, no que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente acredita, os nossos valores, dentro do nosso próprio comportamento, da gente ser coerente, ter as nossas intenções de uma forma coerente com o que a gente fala e o que a gente faz. Lembrando que as intenções, mesmo que elas não sejam explícitas, elas transparecem de uma forma ou de outra, elas acabam vindo à tona de uma forma ou de outra, amanhã ou depois. Então, é muito importante que a gente lembre disso e também para o nosso próprio crescimento, porque não existe necessidade de agirmos dessa forma, né? É muito importante a gente ter essa noção de que uma pessoa madura, ela não precisa mentir ou ter comportamentos de manipulação, ela não precisa manipular os outros, ela não precisa fingir o tempo todo, ela não precisa transparecer uma coisa que ela não acredita ou que ela não é. Né? Uma pessoa madura, ela é capaz de assumir as suas coisas, os seus valores, as suas crenças, ela é capaz de ser íntegra e fazer essa conexão, ter essa conexão natural entre o seu centro, né, a sua essência, o que ela realmente e o que ela fala, o que ela pensa, o que ela transparece, o que ela vive no exterior, no seu relacionamento com a sociedade. Então, muito obrigado, queridos, pela sua participação, pela sua audiência. Eu vou colocar aqui a minha website, www.psychologist.com.
todos são bem-vindos a entrar em contato comigo através do meu website, e tem aqui também o meu e-mail, healthymindtoday, tudo junto, @gmail.com. Então, todos estão bem-vindos a entrar em contato comigo através da minha website, do meu e-mail, e com perguntas e sugestões sobre próximos programas, e também, se vocês precisarem de serviços de psicologia, de psicoterapia, estão todos bem-vindos a participarem, contatar comigo. Eu faço cartas para imigração, né, o que a gente chama de hardship letter, avaliação para imigração, se você está em processo de green card ou em processo de cidadania. É muito importante que você tenha esse hardship letter, porque isso vai facilitar, acelerar o seu processo e até mesmo propiciar você a conseguir o seu green card, ao contrário de outras situações que sem o hardship letter, muitas vezes você é negado, principalmente se a pessoa está aqui ilegalmente, e aí entra com o processo de legalização, de green card, então ela precisa do waive, né, do perdão, para poder ficar aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, sem precisar esperar o seu green card no Brasil por vários anos, né? Então, esse hardship letter, ele ajuda você a ficar aqui nos Estados Unidos e ter o seu green card aqui sem precisar ficar esperando no Brasil. Então, estou à disposição também, caso vocês precisem desse tipo de serviço. Nós fazemos isso há muitos anos, com bastante sucesso, temos bastante experiência nesse tipo de coisa. Então, muito obrigado, queridos. Então, até a próxima, na próxima semana, segunda-feira é feriado, não estaremos aqui, mas daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, estaremos de volta com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Eu tenho compromisso familiar, né, na segunda que vem, por isso que eu não vou poder estar com vocês, mas estarei com vocês daqui a 15 dias, na outra segunda-feira, às 6 horas da tarde, horário de Nova York. Então, muito obrigada e até lá. Tchau.